Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, e hoje o nosso último episódio de 2023, portanto, especialíssimo, porque nós estamos aqui com a psicóloga Carla Rolim, ela que é nossa parceirona há 3 anos, que o Conexão 085 está fazendo 3 aninhos agora, né, Carla? E você sempre nossa parceirona. A gente não podia encerrar 2023 sem a sua palavra. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que lhe agradeço por estar aqui com a gente sempre. E antes da gente começar aqui o nosso episódio, eu queria deixar aqui um recadinho para você sobre a TextNet. TextNet, chegou a hora de você alavancar os resultados do seu negócio com uma internet de qualidade. Na era digital, a qualidade da conexão é fundamental para o seu sucesso da sua empresa. Então já sabe, né? Não perde tempo e aponte sua câmera para o QR Code ou ligue para 3036 7300. Repetindo, 3036 7300. E vamos lá para a nossa convidada. Carla, que prazer e que honra ter você aqui com a gente nesse momento tão importante, né? Nesse encerramento de ciclo desse ano de 2023, com um tema tão relevante que é sobre a sociedade do cansaço, trazido por você, estudado por você de uma forma muito assertiva. É importantíssimo esse tema. Nos dias de hoje, a gente está vivendo uma sociedade, né, cansada, em vários sentidos, que se cobra muito, né? O século XXI, ele traz esse processo gigante de trabalho, performance, né? E você tem que estar sempre bem e atualizada. Então, isso gera enormes problemas emocionais, né? E assim, graças a Deus, eu tenho percebido que as pessoas também estão se sentindo mais à vontade de falar, né? Que a internet, agora, são várias fases, né? Então, agora está na fase da vulnerabilidade, de você poder se permitir colocar suas vulnerabilidades para fora. Então, muita gente tem colocado essa questão da ansiedade, que anda tendo crise de ansiedade. Vimos aí um artista famoso como Safadão, e através dele muitas outras pessoas também se colocaram, outros artistas se colocaram, e é muito, muito por conta disso, né, Carla? Exato. A gente vive uma época, né, de patologias neuronais, depressão, ansiedade, TDAH, burnout, né? O quanto de burnout está existindo, né? Verdade. Quem não teve, um dia vai ter, porque a gente, com a rede social, com as mídias, a gente não para, né? A gente chega em casa e continua a trabalhar. Então, o trabalho tem sido cansativo em todas as esferas, né? Então, funcionários, colaboradores de empresas trabalham, mas chegam em casa e continuam trabalhando. Então, assim, a gente pensou que depois da pandemia ia melhorar, mas tem tido um cansaço. Eu também tive essa impressão, né, de que depois da pandemia eu tinha essa ilusão, na verdade, né? A gente vai ficar mais tranquila, tudo vai melhorar, o amor vai falar mais alto, as pessoas vão ficar mais calmas, mas não é bem assim. Tá um ritmo mais acelerado do que antes, e a sensação é de que a gente está correndo o tempo todo, sei lá, e sem achar exatamente. E sem chegar em algum lugar, né? Então, a gente antes tinha, por exemplo, a aposentadoria, né? Era algo que a gente almejava. Agora não tem mais esse fim. Toda hora a gente está trabalhando, toda hora a gente está performando, e isso tem gerado sérios problemas mentais mesmo, né? Você acha que as pessoas, por estarem vivendo nesse ritmo alucinante, você acha que as pessoas estão vivendo uma época mais robótica? Muito robótica. As pessoas não estão parando, porque a noção de tempo, né? O tempo não é mais como o tempo de antigamente. Parece que tem uma velocidade, né? A gente não tem mais tempo para nada. Então, a gente está correndo atrás de não sabemos o quê, e isso tem gerado
um cansaço enorme. Quais os efeitos, Carla, que essa cobrança gera na gente? A gente sabe, como você falou, né, a questão do abalo da saúde mental, da crise de ansiedade, do burnout, mas assim, a pessoa vivenciando essas questões, quais os efeitos a médio e longo prazo, ou até curto prazo, né? Os efeitos da ansiedade porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade é o medo do amanhã. Então, a gente realmente não está sabendo o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos nada do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, isso dá uma insegurança enorme. E essa insegurança vai gerando para o físico, né? Porque o físico não é separado do emocional. Então, as doenças psicossomáticas estão aí para mostrar para a gente, né, o tanto de doenças que têm aparecido, enxaquecas, problemas de estômago, pessoas, né, com infartos fulminantes. Tem acontecido, né, coisas muito estranhas. Doenças que têm aparecido para mostrar o quanto aquele corpo está precisando parar um pouco. É verdade. Isso é uma grande necessidade. Eu ando sentindo essa necessidade de de ter a minha pausa. Isso. Porque a gente está falando aqui, né? Mas eu me coloco nesse lugar de estar literalmente correndo, né? Eu estou empreendendo o Conexão 085, tem 3 aninhos, né? Então exige um pouco mais de mim. E nessas corridas é óbvio que a gente se percebe. Eu tenho a meu favor a maturidade, né? E a prática da meditação, eu comigo mesmo, para poder dar uma desacelerada. Mas tem que trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? Que nem todo mundo está preparado para... Sim, você falou. Aí eu lembrei, né, dos 10 anos de experiências que eu tive na FIEC. Essas experiências foram fantásticas. Essa experiência, né? Uhum. Dos 10 anos que eu fiquei na FIEC, me trouxeram um grande aprendizado, porque a gente trabalhava com várias áreas esse bem-estar. A gente criou um projeto chamado Cuidando do Ser. Então, a gente trabalhava os grupos, as áreas, e aí a gente trabalhava esse bem-estar do coletivo, dos grupos que estavam ali trabalhando juntos, e foi um sucesso, sabe? Foi muito bom, porque o burnout, que foi a pesquisa que eu fiz lá dentro, me trouxe um resultado que a gente ficou apavorado. Isso faz 10 anos. Então, imagine hoje, né, com todo esse avanço da tecnologia, a gente tem ficado meio perdido. Então, o quanto é importante voltar-se para dentro, esse autoconhecimento, saber quem eu sou, né? E aí lembrei dos estoicos, que 100 anos antes de Cristo... Eu ia falar, porque você fez uma observação antes, né, aqui no backstage. Antes da gente iniciar, você falou sobre essa questão do que os estoicos já falavam, né? Da questão do olhar para dentro. 100 anos antes de Cristo. Como é isso? Fala, né, pra gente como... Eles já diziam, né? Vamos pausar e olhar para dentro e sentir. Porque qual é o sentido da vida? Todo mundo um dia para e pergunta: qual é o sentido da minha vida? Eu estou aqui para... né? A gente aprende no colégio que a gente nasce, vive, né? Uhum. Cresce, amadurece, tem filho, paga boleto, né? Uhum. E morre. Então, a gente tem uma sequência na nossa vida. E aí, como é essa sequência, né? Como é que eu estou me comportando nesse processo? E qual o sentido da minha vida no meu processo de viver? Então, sentido vem da palavra sentir. Sim. Então, preciso sentir internamente. Como é que está o meu ser? Como é que eu lido com os sentimentos, com as emoções? Mas é porque, assim, o que eu vejo? Tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de olhar para dentro, de saber entender essa questão do sentir, né? Então, você como psicóloga, o que você diria para essas pessoas? Assim, como é que você... se abra para o sentir, né? Dentro do meu sentir, dentro da percepção, da autopercepção das minhas emoções, sabendo a minha história de vida, o que foi que aconteceu com a minha vida anteriormente, que me deixou assim. Então, assim, as reações,
que é que tem acontecido hoje? As pessoas estão muito reativas, né? Reativas no trânsito, reativas no elevador, em qualquer lugar você tem visto pessoas sem paciência. Com certeza. E essa falta de paciência nos leva a crer que são pessoas que não estão parando para se analisar. Porque às vezes estoura em cima de alguém que não tem a ver com aquele seu problema, né? Então, assim, a gente parar um pouco e sentir. O que é que eu estou sentindo agora? Por que eu estou tão irritada, né? Por que eu estou tão sem paciência? Exato. E se conectar com a questão. Interessante. E buscar e pesquisar, né? Por isso que eu gosto tanto da psicoterapia, né? Porque para mim é um caminho sem volta. E o olhar para dentro, ele é desafiante. Porque você vai ver seus defeitos. Sim. Você vai ver suas limitações. Ele é desafiante, mas ele é um caminho mais fluido para a vida, né? Porque aí você vai naturalmente ter que se autoconhecer. É importante isso, né? O voltar-se para dentro é o ter coragem de olhar para as suas sombras. Só que a gente não é só sombra, né? A gente é luz também. Então, assim, a gente se depara com as coisas boas que a gente tem. Mas tem um psicólogo que veio depois de Freud, né, Jung, que ele diz: a gente só consegue encontrar a nossa luz quando a gente vai fundo nas raízes, nas profundezas da dor e do autoconhecimento no sentido das sombras. E o autoconhecimento, ele toca muito nessa dor. E a dor, as pessoas têm um pouco de medo de ter contato, né? Isso, porque são frustrações, é aquilo que eu não quero saber, que eu prefiro não olhar, né? Aí eu finjo que está tudo bem e que é a maioria. Pronto, é o que está acontecendo hoje nas mídias, né? Uhum. A gente sabe que lá não é 100% a realidade, nas redes sociais, que Sim. eu falo, né? Lá não tem 100% a realidade. O que é que acontece? Gera comparação. Então, eu vejo fulana lindíssima, jovem, com a pele maravilhosa, numa praia, sei lá onde. É isso aí. Né, no Havaí, tá lá viajando, e eu não tenho dinheiro, eu não posso, tarará. Então, eu começo a me comparar e a sofrer com aquilo que eu não tenho, mas ali não é 100% real. Ninguém sabe como é que aquela pessoa tá, né? A gente tem visto muitas histórias nesse sentido, né? Daquilo que é mostrado não é o que é real. Então, assim, tentar cada vez mais tirar a máscara e ser verdadeiramente quem se é, com os seus defeitos e suas qualidades. Mas isso precisa de muita terapia, né? Sim. Aliás, você fez uma observação maravilhosa lá no nosso talk do Mulheres em Conexão, que é muito importante você fazer terapia para lidar com quem não faz terapia. Sim, foi ótimo. Isso aí foi Esse excelente. Foi um momento isso alto. Me marcou. Isso me marcou literalmente, porque além da gente ter que conviver com todas essas questões e se realinhando a sua energia para tantas demandas da vida, né? Porque você tem que ter resultado, você tem que fazer tudo acontecer. No meu caso, né? Empreender, no início, você é o faz tudo, você é multi, né? E ainda tem que fazer a terapia para lidar com quem não faz terapia. Então, dá uma luz pra gente, Carla. Dá uma luz, porque... Em primeiro lugar, é essa coisa que você falou, da meditação, né? Do acalmar a sua mente, porque nem todo mundo está no seu processo. E nem todo mundo está atrás do seu corre para pagar seus boletos. Com certeza. Então, a gente precisa primeiro honrar o nosso caminho, o nosso trabalho, e aí ir com calma na nossa paciência diária ali. Aí cada um escolhe o seu formato. Sim. Por isso que eu digo, não tem uma receita. Uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui é que não existe 10 passos para conseguir a paz. Né? 5 caminhos para ser feliz. Para a alta performance é só fazer isso aqui. Não é, porque cada pessoa é única. Então, somos seres humanos diversificados. Não dá para eu dizer para você como é a melhor forma de resolver X coisa.
de se relacionar melhor com sua mãe, marido, filho, porque não tem uma fórmula. Por isso que o processo terapêutico é nessa conexão, que não é a 085, é a terapêutica, que é 085, porque é em Fortaleza. É Fortaleza. Nessa conexão, tem uma relação terapêutica em que vai havendo uma transformação e um aprofundamento de cada pessoa, e aí sim ela vai encontrando um caminho para se transformar. Esse ano de 2023, assim, foi uma fala só, né? Foi bem geral mesmo. Poucas pessoas não abriram a boca para dizer que eu não tô com crise de ansiedade, eu não tô com alguma questão que estivesse mexendo no seu íntimo, né, nas suas emoções. Você acha que quando vai chegando próximo ao final do ano, como é agora, né, nessa retinha final, né, nós estamos aqui na última semana, entrando na última semana do ano, você acha que as emoções ficam mais afloradas, gera mais essa ansiedade por conta do que vai vir na frente, que a gente não sabe o que está por vir? Sim, por isso que é importante confiar, né? Eu gosto muito do eu confio, eu aceito, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço, né? Porque a gente não sabe, ninguém tem o controle do que vai acontecer. E eu até escrevi um artigo para a Conexão 085, ano passado, eu acho, sobre o dezembrite. Sim. Que muitas pessoas têm, né? Que é essa sensação e esse sentimento de angústia do que vai acontecer no ano que vem, né? É verdade. E esse artigo, ele foi fundamental naquele momento, porque já naquele momento de 2022, as pessoas já estavam apontando para essa questão da ansiedade, do cansaço. Só que eu acho que está mais aflorado ainda nesse ano de 2023. Inclusive, o Nizam Anais, ele escreveu um texto falando muito sobre isso, né? E no final do texto ele até sugere, olha, eu sugiro que você tome umas 4 caipirinhas e leia o texto. Eu ainda vou fazer isso, eu vou tomar essas 4 caipirinhas essa semana e vou ler com calma no recesso. Isso. Porque vale a pena, ele falando de você se libertar de tudo que lhe amarra, né? Essas questões que você fica, sei lá, se prendendo a coisas, a resultados, e faz parte da vida, mas que você se liberte mais um pouco. Controlar, né? Você se permitir se libertar. Isso, né? Isso. Eu acho que... E tem uma coisa importante também, é procurar soltar um pouco o celular e entrar em contato com a natureza. Ter momentos de pausar, de relaxar, de sentir uma brisa, de abraçar um amigo, de olho no olho. Isso aqui que a gente está fazendo é um momento maravilhoso, porque a gente não tem celular aqui do lado. A gente está se conectando para fazer um podcast que ele tenha um tema interessante, né? Então, esse momento é um momento importante na vida das pessoas, só que as pessoas não estão mais fazendo isso. Então, quando eu cheguei aqui, você me deu um abraço maravilhoso. Isso, em muitas famílias, tem tido uma dificuldade, né? Principalmente entre os jovens. Enfim, na clínica tem acontecido, né? Tem chegado pessoas fechadas para o contato, para o toque, para essa relação mais profunda. Porque a rede social, a internet, enfim, distanciou a gente, né? E qual é a sua avaliação nessa transição, né, para 2024? Qual é a sua avaliação, não? Qual é a suas considerações? O que você acha que pode fazer toda a diferença, além de tudo isso aqui que a gente conversou? Sim, nesse recesso, né, a gente podia ler mais e tomar um banho de mar, quem tem mar, né, que eu não sei, depende da sua cidade, entrar em contato com a natureza, conviver com pessoas que possam trazer tranquilidade para você, porque o que acontece é que a gente também precisa fazer terapia para conviver com quem não faz. Isso e exatamente, a gente precisa aprender a conviver
com as pessoas que também não estão no seu processo evolutivo, né? Porque você acha que com toda essa questão das redes sociais, dessa velocidade, né, dessa cobrança por resultado, você acha que as pessoas estão perdendo a arte de se relacionar? Estão perdendo a arte de se relacionar, que é esse momento, né? Esse momento que a gente não está mais fazendo. Então, o que é que acontece? É mais fácil se dopar. Então, eu estou com depressão, eu me medico. E outra coisa importantíssima, a automedicação, né? O que tem acontecido das pessoas acharem que eu não quero olhar para mim mesma, para esse sentir que a gente falou anteriormente, aí eu vou me dopar. Então, eu tomo muitos remédios para não sentir, que é bem do humano, né? Então, eu tomo remédio para performar, eu tomo remédio para não ter apetite, eu tomo remédio para ter apetite, tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar. Então, assim... É muito sério isso, né? É muito sério, porque, na verdade, por trás dessa dor dessas pessoas, tem algo que a gente pode trabalhar para descobrir o que está gerando isso, né? O que está ocasionando essa dor, que eu preciso do remédio para conseguir melhorar. É muito sério isso. E tem acontecido muito, as pessoas se automedicando aí, e não é algo saudável, né? Não, eu concordo com você, eu acho que isso é muito sério, né? Porque às vezes uma medicação dessa, quando se automedicando, é um caminho sem volta, né? Se você não estiver muito bem acompanhado por um médico. Eu, particularmente, eu procuro todos os meus recursos e eu vou até... Eu vejo, você vai para academia. Aonde eu puder ir com um recurso meu, eu vou buscando meus recursos para poder segurar minha onda, porque eu sou normal, né? Eu sou normal, eu tenho minhas questões, eu tenho minhas vivências, eu tenho minhas ansiedades também, mas eu também procuro entender que eu tenho muito isso comigo, que tudo está na força da minha mente, né? Então tem dia que você está com a energia um pouquinho mais baixa, até porque tem as fases da gente, né? Uhum. Então tem fases que naturalmente puxam um pouco a energia da gente, a gente vai lá, se recompõe, faz a meditação, malha, exercício físico, não é balela, realmente é importante, muda o status da gente. No mesmo momento, pelo menos quando eu faço cardio, eu saio toda felizinha e fico ótima, meu dia é outro, como por exemplo, hoje eu não fui e o meu dia não rende tanto quanto nos dias que eu vou, mas eu também me permito. Hoje eu não estava muito cansada, eu me permiti, não, hoje eu não vou, me acolho, me aceito. Sim. Mas eu acho que também a gente tem que ter o olhar para dentro, como você falou, e ter essa nossa análise, né? A consciência de buscar os nossos recursos. Isso. E os recursos estão dentro da gente. Muitas vezes a gente não quer achar, né? Não quer procurar, mas os recursos são internos, né? E a gente entender que os recursos estão dentro da gente, que a gente pode buscar ajuda para entender melhor que dor é essa, porque é diferente de você ter uma dor de cabeça e tomar um remédio para dor de cabeça. Nós estamos falando de dores subjetivas, dores que não são concretas e que cada pessoa tem uma ou várias, mas individual, né? E essa individualidade a gente não pode, por isso que eu digo que não pode ter uma receita, né? Porque cada um tem o seu processo. Esse livrinho que eu trouxe, Sociedade do Cansaço, que é de Byung-Chul Han, ele é coreano, um filósofo, e ele estudou muito essas sociedades do século XX, XXI, e ele diz que a sociedade do século XXI é uma sociedade com as patologias neuronais, que são essas doenças mais subjetivas, depressão, ansiedade, TDAH, burnout. Então a gente precisa
cuidar, já que é uma patologia social, a gente precisa olhar com mais cautela para elas. Então você acha que, de acordo inclusive com o que você está falando aí no livro, né? Você acha que tudo isso está se aflorando mais agora, por conta de tudo que a gente tem vivido? Por conta dessa pressão social, midiática também? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Isso ficou muito, muito sério. Porque a gente teve que se envolver mais com a máquina, né? E aí, de repente, a máquina não saiu de nós, né? Ela já vinha, né, num processo, mas deu uma amplitude e é preocupante. E é preocupante, porque agora é a hora de desplugar um pouco e ir para a natureza. Por que eu trago a natureza? Porque é a única coisa concreta que eu posso dizer aqui agora que pode ajudar, né? E a gente não tem tempo mais. A gente vive uma era sem tempo. E a gente precisa encontrar tempo. Esse tempo para encontrar com a gente. É o meu tempo, o seu tempo, né? E cada pode ser um, o nosso tempo. Se for bom. Então, eu gosto muito de dizer que se você não tem nada de bom para dizer para o outro, não diga, cale. Por favor. Porque se você não vai agregar, então, críticas construtivas, tudo bem. Saiba dizer também a crítica construtiva. E você está tocando num ponto que realmente tem sido, principalmente com relação às redes sociais, né? Tem um tribunal. Tem um tribunal das redes sociais. Isso é sério. Muito grave, né? Muito haters. E muitas pessoas que estão se achando mesmo no direito de chegar e pontuar e julgar, mas um julgamento pesado, sabe? Um dedo apontado. E isso eu vejo também como mais um fator de ansiedade, né? Porque você piscou, qualquer coisinha você pode estar sendo cancelado. A cultura do cancelamento. Isso. E aí como é que você vê isso diante de uma campanha, né? Porque você coloca muito isso em todas as fases de nossas vidas, seja você jovem, seja você mais maduro, você está passando por esse mesmo processo midiático, né, das redes. Como essa é que coisa você do vê dedo, isso? Né? Eu gosto muito, que é antiga essa história, que quando eu aponto para ti, tem 3 olhando para mim, gente. Então, assim, por que eu vou julgar, né? O julgamento, a comparação, é sempre gerador de sofrimento para os 2 lados, né? Então, assim, não julgue, não se compare, porque você é um ser único e você tem sua história, você tem sua trajetória. Então, não tem por que me comparar, né, com você, digamos, trazendo aí tua área, né, jornalismo. Cada um teve sua caminhada. Psicologia, eu tenho o meu processo de autoconhecimento e tenho meus atendimentos na clínica, tenho toda a minha experiência nas empresas. Então, é única, é a minha história. Tem outros psicólogos ótimos, psicólogas ótimas. Verdade. Que também têm outras trajetórias belíssimas. Então, vamos agregar, está na hora da gente unir forças, somar e não dividir. E o sol brilha para todo mundo, né, gente? Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, falando justamente sobre essa questão, principalmente entre mulheres, e aí aqui, né, me despindo de qualquer limitação, eu vou tocar nesse ponto, porque foi pauta de uma conversa numa roda de mulheres, a gente fazendo esse comentário, né, que faltava mais apoio das mulheres entre elas. União, né? Apoio, validação. E esse projeto, inclusive Mulheres em Conexão, é muito mais para isso, para trazer, chamar essa força para perto da gente, nada com base em feminismo, em nenhum tipo de apologia a isso, porque eu não
Não sou a favor, não é uma questão de ser em cima do muro. Eu nem sou a favor do machismo nem do feminismo. Sou a favor do respeito mútuo. Né? Eu acho que o espaço de cada um tem que ser preservado e o sol brilha para todos. Né? Independente do gênero. Independente do gênero. Até porque nessa minha caminhada aqui eu tenho muito apoio de homens maravilhosos, né? De pessoas que abraçaram a minha causa como nobre e de mulheres maravilhosas que abraçaram a minha causa, como você, por exemplo, que é uma parceira desde o início do Conexão, né? Quando a gente tinha 0 de engajamento, você veio junto e você abraçou a coluna de saúde, comprou a ideia e vem aí nessa jornada com a gente numa crescente, né? Isso. E a gente se apoia mutuamente. E a gente precisa dizer, e é muito não foi bacana fácil, isso. Sempre fácil, né? Sim, com certeza. Teve um monte de pedregulho no meio do caminho. Com certeza. E tá tudo bem, isso faz parte do processo. Mas é uma jornada de evolução. Maravilhosa de evolução. Maravilhosa. E aí, eu acho que um ponto também importante de dizer é que a gente precisa rir mais de nós mesmos. Né? Se tiver uma dica para dar, é essa, sabe? Ria mais dos seus erros, sabe? Porque a gente errar todo mundo vai errar. Em algum momento da vida ou em vários momentos da vida. E a gente está aqui para aprender a cada erro e olhar para ele. Por isso que eu digo que o momento de pausar é um momento de refletir sobre as suas coisas, né? Que o fim do ano traz isso, né? Um pouco dessa reflexão. Como foi o meu ano? O que é que eu trago de aprendizado nesse ano? Então, ele existe para dar essa quebra um pouco para a gente fazer essa autoanálise. Bacana. Eu acho importante também. Muito bacana, Carla. Eu queria ficar aqui, assim, horas e horas e horas, batendo esse papo cabeça. É um papo com você, que é muita coisa para desdobrar. Tem sim. Porque a sociedade está precisando desse olhar mais cuidadoso. E o que você deseja para as pessoas em 2024 e o que você espera também das pessoas para esse novo ciclo, né? Eu fiz yoga e faço, né, há muitos anos. E eu gosto que no final da yoga tem um mantra que a tradução é que todos os seres sejam felizes. Né? Assim, não é só um. Por isso que quando tu falou da união, né, as mulheres precisam se unir. Ou os gêneros, de uma forma geral, se respeitar. Porque, na verdade, a gente precisa de um mundo de paz. A gente está vendo aí, né, o quanto é difícil, e se a gente for ver, as guerras, a base delas é o ego. Então, eu estou certa, minha religião é certa, a sua é errada, ou o que eu penso, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. E, na verdade, acho que o amadurecimento também traz isso, né, Lídia? Assim, eu penso de um jeito, você pode pensar de outro. Sim. E eu posso respeitar você. Né? É isso que está faltando. Ou seja você a diferença que você quer ver no mundo, né? Isso, perfeito. Que parta primeiro de você. Perfeito, adoro essa frase. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Perfeito. Que tal um exercício mais aprofundado nisso para 2024? Eu acho que tudo seria melhor. Tudo seria, né? Porque vai chegando agora, a gente aqui na reta final, né? Já vem a ansiedade, um planejamento do que vai ser para 2024, como é que vão ser as coisas. Obviamente, a gente precisa, né? Embora a gente não saiba o que vai acontecer, mas esse planejamento dá uma sensação de um pouco mais de tranquilidade. Mas essa ansiedade vai virou o ano, e aí agora o que vai ser e tal. Isso a gente pode fazer melhor. Respira fundo. A gente pode fazer a diferença mudando nisso, né? Isso. Mudando já nessa eu vou cuidar de mim para estar bem comigo, para não projetar em você minhas frustrações. Exatamente. Porque as relações são baseadas nisso, né?
Se eu estou bem comigo, eu não preciso projetar em você ou culpar você pelas minhas frustrações, pelo que deu errado na minha vida. A gente vê muito isso em relacionamento, né, afetivo. Enfim, em todos, na verdade. Porque hoje em dia o mundo está nessa pulsação, né, de competição e de querer quem é melhor. Então, vamos só cuidar. Não deixa de ser uma verdadeira guerra também, né? É uma guerra. É uma guerra. Mas eu gosto de dizer que o que se passa dentro acontece fora. Então, às vezes, a gente vive tantas guerras internas. A guerra interior, espiritual. Isso, que a gente projeta. E aí a nossa vida fica uma verdadeira guerra. Ou seja, o que eu aprendi aqui hoje, o que eu estou me inspirando hoje, né? Que para 2024... Como eu sou muito organizada, eu preciso ver ali minhas ideias e tal. Ótimo. Eu planejo, obviamente, eu vou ter o meu planejamento de resultado daquilo que eu quero para atingir na minha vida, né? Se Deus quiser. Mas eu terei como novidade, né? Como uma nova iniciativa, já que eu falo tanto, seja você a diferença no mundo, que você quer ver no mundo, eu vou fazer a diferença no meu mundo e fazer o meu planejamento de bem-estar. Isso. O que é que eu posso fazer por mim que eu vou melhorar a minha ansiedade, a minha qualidade no meu dia a dia e que isso seja para melhorar também com o meu próximo. Perfeito. Tô prometendo aqui, viu? Olha aí, deixou registrado, hein? Deixei registrado. Eu tento fazer isso todo dia, não só, né, no fim do ano. Então, a gente tem que focar para tentar ser melhor todos os dias. Para nós mesmos. Pra gente, Em primeiro lugar, porque automaticamente a gente para o resto. A gente reproduz. É isso. E a gente, né, se conecta muito bem, sempre. Desde o primeiro dia que eu te conheci. Uma coisa boa, Carla. E eu sou muito grata. A gente entrando aqui, a gente vai entrar aí em 2024, né? Em 2024, um momento muito importante para o Conexão, que são 3 anos de Conexão 085, exatamente no dia 13 de janeiro. A gente vai estar completando 3 anos. E de um momento muito bacana, né? Porque a gente está realmente em evolução, em crescimento, de números, de conexões, de posicionamento, né? A gente trazendo temas importantes, né? Fazendo a diferença, buscando isso. Isso. E aí, eu costumo dizer que quando a raiz da empresa, do negócio, é para o bem, isso volta, Lídia. Por mais que tenham... irradiações de pessoas, né, que vão ter sempre. Natural. A inveja é algo do ser humano, né? Então, mas não. Quando a base, a raiz é para o bem, para divulgar coisas boas, que eu sinto que é nobre. Desde quando nasceu... A causa é nobre. A causa é nobre. E eu só tenho a lhe agradecer por você fazer também. parte dessa causa, né, de trazer seus conteúdos de uma forma tão nobre, tão desprendida. Você compartilha o seu conhecimento, né, e com certeza você impacta as pessoas de uma forma muito positiva, trazendo coisas boas, que é o lado bom, que é o do Conexão, né? Então eu só lhe agradeço muito por esse momento e tantos outros que você tem vivido aí junto comigo e com todos que estão conectados com a gente. Conte comigo. E eu queria que você deixasse a sua mensagem aí final para todos que estão aqui nos assistindo para 2024. Cuide mais de você, né? Vá para a natureza, esteja inteira, respire, medite, busque coisas que lhe dão prazer, que lhe deixem feliz, relações saudáveis. Ou seja, e é isso. Se conecte com você mesmo, né? Exato. Seguirei suas dicas, pode ter certeza. Tá bom, obrigada. Feliz ano novo. Para você também. Para todos. Um ano de muita luz, de muito amor, de muito entendimento e autoconhecimento, viu, gente? Sim. É o que a Carla tá aqui deixando pra gente como mensagem e que eu absorvi plenamente. E esse é o nosso último episódio do nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará
em 2024, com certeza estaremos juntos. Fiquem ligados.